Não apareceu ali, Mari, já tá gravando. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os elevadores, o impacto que eles têm nas cidades, nas pessoas e nos imóveis, obviamente, que é o nosso programa aqui de hoje, né? Eu sou o Ricardo Reis, vamos falar com o presidente da centenária Atlas Schindler, que é o Flávio Silva. Ô Flávio, como é que tá? Muito bem-vindo aqui ao nosso Muito programa. obrigado, muito obrigado. Estou muito bem e de antemão quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você, Ricardo, para poder esclarecer mais essa questão dos elevadores. Muito bacana, muito bacana. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui, né, presidente de uma empresa tão interessante, tão poderosa como é a Atlas no mundo inteiro, né? A Atlas não, a Schindler no mundo inteiro, e aqui é a Atlas Schindler no Brasil. Vamos explicar um pouquinho disso, mas então, contexto sempre no começo é como é que uma pessoa consegue uma carreira tão vitoriosa até chegar CEO de uma grande empresa, né, com capital, acho que alemão ou suíço, né, e que tem no mundo inteiro, está aqui como o presidente da empresa. Como é que foi essa carreira, assim, de forma... Olha, eu sou engenheiro mecânico de formação, né, me formei aqui na FEI, em São Bernardo do Campo, né, sou da cidade de São Paulo, nasci aqui. E eu comecei minha carreira como estagiário, né, de engenharia numa outra empresa. Eu não sou oriundo do setor imobiliário, eu vim de um setor industrial, uma empresa de capital alemão, que fazia máquinas para a indústria de papel e celulose. Comecei lá de estagiário, percorri várias etapas, né, muito na fabricação e depois nos escritórios de engenharia. E durante o período da minha vida eu fui vendedor, fui projetista, fui engenheiro de campo, e até me tornar gerente de projetos. E a grande parte da minha carreira foi nessa direção. E Flávio, como é que você são passos, né? Pequenos passos, né? Todo dia tem aí um trabalho a ser feito. Onde é que você vê um diferencial para a pessoa poder ir galgando esses passos, né? Dando uma dica para os mais jovens que estão nos assistindo aqui. Como é que consegue galgar esses passos? O que é o teu foco diário? Ricardo, não tem fórmula mágica, né? Você faz uma receita de bolo e você chega lá. O que eu recomendo sempre para o pessoal que está começando que eu sempre tive para mim: faça o seu melhor todos os dias. Genuinamente, faça o seu melhor, porque o cargo em si é o resultado de um trabalho, mas não uma busca incessante. E eu acho que essa é uma grande diferença. A questão comportamental sempre é muito importante também, saber trabalhar em equipe, e ainda mais no mundo de hoje, né? Equipes multinacionais, né? Então hoje a gente trabalha com equipe de pesquisa e desenvolvimento da Índia, da China, da Suíça, dos Estados Unidos, junto com o nosso pessoal aqui do Brasil. Só uma curiosidade, né, para você ver como a engenharia brasileira é super vitoriosa e exitosa, né? O Grupo Schindler, que é um grupo que tem mais de 1000 escritórios, está presente em 100 países, ele tem 5 centros de pesquisa. Um deles aqui na cidade de São Paulo, no bairro de Interlagos, e a partir da engenharia brasileira a gente consegue desenvolver produtos que são aplicados mundialmente. Então essa questão multicultural ela é cada vez mais relevante. Então esse é em poucas palavras, né, trabalhar em equipe, em sintonia com o que está acontecendo com o mundo é vital nessa trajetória. E você comentou bem aqui que a parte comportamental é tão importante quanto você ter o êxito, né, profissional na parte técnica ali, que você teve muito bem, e você comentou que diariamente tem que fazer bem feito o dia, né? É esse tua meta maior. Mas comportamental, dentro de grandes empresas, né? Você trabalhou 20 anos numa empresa alemã também, tem muitas brigas internas, disputas, né? Como é que você se coloca dentro desse contexto, em equipes internacionais, parte de ego, como é que você lida com isso? Olha, minha recomendação é trabalhar. Foco no trabalho, na entrega de resultados, isso é primordial. É assim que você escreve a sua trajetória. Eu costumo brincar, a gente tem um programa de estágio na Schindler, né, que a gente seleciona engenheiros e administradores com 24 meses para a sua formatura. Tá. E a gente treina essas pessoas, capacita na parte técnica, né? Mas a gente seleciona principalmente pela parte comportamental. E eu costumo dizer para eles que eles estão entrando na companhia com uma folha em branco. Tá. E cabe a cada um escrever a sua trajetória, preencher plenamente a sua folha. Tem gente que deixa a folha pela metade, tem gente que está faltando papel, até de tanta história que tem para contar. Pô, que bacana. Isso é bacana, porque a gente contribui
na formação desses jovens aí, né? E foi a tua carreira começou também assim, né? Pegaram você dentro da faculdade. Foi. Mas vamos evoluir aqui, Flávio. Daí, o impacto da urbanização das pessoas, né? Porque o elevador tem esse impacto que a gente, assim, que não está ligado diretamente na área de elevadores, não vê. Né? Praticamente as cidades dependem dos elevadores, essa verticalização permite a cidade ficar mais compacta, né? Seria quase impossível fazer uma cidade mais ampla. Tem até um vídeo aqui que é em inglês, então a gente podia passar o vídeo aqui, qual é se o mundo fosse plano, né? Vamos passar o vídeo? Podemos passar, Maria, aqui o videozinho? Então... É interessante essa sua questão, porque ele está associado a duas grandes vertentes hoje, né? A questão da urbanização, propriamente dita, né? Realmente há uma densidade das sociedades. Cidades, aqui são os ícones do mundo deitados para ver o espaço que eles ocupariam, né? Exatamente, né? Então não faz... até, olha, essa é uma imagem bem curiosa, né? A Estátua da Liberdade deitada, né? Mas se o mundo não fosse vertical, a gente não estaria ocupando as áreas que nós ocupamos hoje. E o elevador, de uma maneira bastante simplória, né? Eu peço desculpas por isso, mas ela é bem representativa. Elevador num prédio, ele é tão importante quanto água e luz. Se faltar elevador e você é um morador do 42º andar, realmente você vai ficar bastante aborrecido. Aqui então, hoje nós estamos no 27º andar, se acabar a luz, para ir embora é complicado, para chegar aqui é pior ainda. Então, né? Mas se o elevador não funcionar, também a gente vai enfrentar um certo obstáculo. Está mostrando aqui exatamente isso no vídeo, né? Você pega os prédios deitados e levanta eles para poder ocupar um espaço muito mais adensado na cidade, né? E a indústria de elevadores, ela está realmente ligada a duas mega tendências, né? A primeira é a questão da urbanização, as sociedades estão cada vez mais urbanas, né? Tá. Então é importantíssimo isso, o elevador é vital nessa trajetória. E o segundo, do envelhecimento da população, né? Assim como todos os outros países, o Brasil também está passando por um momento de envelhecimento da sua sociedade. Sim. E os elevadores são uma parte muito importante, né? Isso as pessoas às vezes menosprezam isso, que tem pai ou avós, né, com um pouco mais de idade, aí você vê o impacto real disso. Pois é. Se acabar a luz num prédio de 10 andares, uma pessoa com um pouco mais de experiência, ela fica presa em casa ou não chega em casa, né, porque fica muito complicado. Não, mas isso é um fato, né? Por isso Obrigado, que a gente tem 150 postos no Brasil para atender o mais rápido possível todas as demandas dos nossos clientes, né? Quando falta luz, esse tipo de coisa. Exato. Então, aí chegando, as cidades dependem disso, esse envelhecimento, aí na Atlas Schindler, conta um pouquinho por que é Atlas, no mundo inteiro é Schindler, porque tem Atlas no Brasil, né? Essa é uma história bastante curiosa também e até enriquecedora. A empresa Atlas de elevadores, ela foi fundada em 1918, até pelo Carlos Dumont Vilares, e em janeiro de 18. E eu até olho para trás na história da companhia e vejo como ele foi um visionário. 102 anos já. Exato, mas em janeiro de 18 o mundo ainda estava em guerra. Porque a Primeira Guerra Mundial termina em novembro de 18. Sim. E ele monta uma empresa de elevadores na cidade de São Paulo. Só para você ter uma ideia, naquela época o Brasil tinha 37 prédios com mais de 10 andares. 27 estavam no Rio de Janeiro. Olha e isso. ele montou a empresa em São Paulo, que tinha 10. Realmente, né? E olha, foi a aposta certa, porque Sim. assim, hoje São Paulo é a maior praça imobiliária do país. Isso é um fato. Da América Latina. Da América Latina, Sim. olha só. E ao longo dessa trajetória, né, então, 1918 até hoje, eu diria que a gente evoluiu muito, né? Começamos com sistemas muito simples, né? E hoje nós estamos numa etapa de evolução de elevadores, onde a gente está justamente na barreira de transformar o analógico para o digital. A indústria 4.0, da digitalização, na indústria dos elevadores, é uma realidade. Nós já temos milhares de equipamentos com essa tecnologia que não deixa nada para trás em relação às tecnologias que a gente tem no mundo, na sociedade brasileira. Então, lá do Cambuci, onde fica a nossa matriz, né, que estamos lá desde 1930, aqui né, em São Paulo, aqui em São Paulo, nós controlamos e monitoramos milhares desses equipamentos a partir da nossa central. Vou mostrar uma fotinho aqui, para não dizer que estão mentindo, né, Flávio? Por favor. Aqui, ó. Essa mesmo, vou mostrar, né? Aqui, Maria. Ó, aqui é uma central, né? É uma central, e aí você consegue monitorar o número de chamadas que estão entrando no 0800, saber o que acontece em cada região do país
E o mapa de baixo aí do canto inferior esquerdo, né? Esquerdo aqui, a gente acompanha, por exemplo, o índice pluviométrico, né? Onde está chovendo muito no país. Onde né? o risco é mais alto dá um problema. Com muita descarga elétrica. Então a gente acompanha isso para e passo e a gente consegue de forma preventiva colocar o técnico na ponta para evitando que o nosso cliente final, o usuário, passe por algum problema inesperado, né? Porque pela chuva você tem um risco mais alto, já prepara o teu efetivo para estar mais próximo da rua. Exato, porque existe um risco mais alto de flutuação na rede elétrica e a gente tenta trabalhar isso de forma proativa. Tem outros pontos aqui, umas fotos que a gente separou aqui. Essa é a fábrica que fica em Londrina, né? E mulheres trabalhando na produção também, né? Olha, aí tem 2 pontos bacanas também que eu gostaria de ressaltar. O Grupo Schindler está 100 anos, está presente em mais de 100 países. Mas 100 países, 100 países. Mas tem 10 fábricas. Dessas 10 fábricas, né, a gente alimenta todos esses 100 países. Uma das fábricas está aqui no Brasil, que é na cidade de Londrina. A partir dessa fábrica, a gente não só alimenta o mercado nacional, mas todo o mercado da América Latina. Então, a gente produz para exportação. E é muito enriquecedora essa foto, porque a gente tem um programa muito grande de diversidade e inclusão, e a gente está, aos poucos, rompendo barreiras, com técnicas e pessoas trabalhando, claro, na nossa força motriz lá na fábrica, mas também fazendo manutenção de equipamentos no campo, né? Nós temos várias técnicas, né, que hoje prestam esse serviço. Por exemplo, aqui, um exemplo aí. Obrigado, Maria. Alguns anos atrás era 0, hoje a gente estamos numa jornada crescente, mas é 1,5%, né? Então, nós temos 3 mil técnicos no Brasil, todos eles com iPhone, tecnologia de ponta para entender o que está acontecendo com o elevador, né? Então, a gente manda o reporte técnico antecipadamente para o técnico, e desses 3 mil a gente tem 1,5% de técnicas prestando esse serviço. Agora, além do fator humano, que te fica muito bem treinado, eu sou gestor de vários prédios, acho que tem uns 50 elevadores que a gente cuida lá, no geral, muitos deles com vocês, a gente vê o profissionalismo, tanto do pessoal técnico quanto do pessoal gerencial, negocial. O diretor do Márcio já, que há 30 anos que eu já o conheço, há 30 anos que ele tem uma entrega muito profissional. Tivemos vários eventos juntos, um recentemente, e sempre ele consegue resolver muito claramente as coisas. Mas ele teve, com ela pelo Márcio e por vocês, dos 100 anos da Schindler, onde eles mostraram que o futuro, isso faz 2 anos só, que o futuro, antes da pessoa saber que estragou o elevador, você já sabe lá pelo teu como é que está isso. Não, isso a gente fez o lançamento junto com o Centenário, né, em 2018, e posso te dizer claramente, essa fotografia que nós vimos há minutos atrás a respeito do nosso Technical Operations Center já é a realidade, é a indústria 4.0, onde você de forma preventiva ou preditiva consegue antever o que vai acontecer com o elevador. Claro que a gente tem um mapa estatístico enorme, né, tem um banco de dados dos elevadores que a gente faz uso aqui no Brasil do Banco de Dados Mundial. Para você ter uma ideia do número de elevadores, a gente fez uma conta uma vez, a Schindler mundialmente, ela transporta 1 bilhão de pessoas por dia. Pô, é 1/6 da população mundial? Exato, a cada 7 dias a gente transporta a população da Terra. Que bacana. Tamanha quantidade de elevadores e viagens que a gente tem. Então a gente faz uso de inteligência artificial e do histórico daqueles modelos de elevadores para você fazer um trabalho preditivo sobre as possibilidades, né, estatisticamente falando, de ocorrência de um fator, por exemplo, ter que trocar o motor de abertura do operador de porta. Então você já está preventivamente vendo muita coisa. E também, na hora corretivamente, quando acontece um evento, pelo que nós ouvimos naquele centenário, o técnico já ia saber, quando estragou o elevador, já avisa a central, que avisa o técnico mais próximo, que já sabe qual é o problema e já vai pro prédio sabendo o que está acontecendo. Às vezes nenhum prédio sabe que estragou o elevador ainda, você já tem com o técnico chegando lá. Olha, isso já aconteceu e a gente teve até um problema, porque o técnico chegou no edifício e o zelador não deixou ele entrar. Ele falou assim, não tem nada aqui. Ele falou, não, o elevador está parado, está aqui no meu iPhone. Que legal. E aí o zelador foi lá,
verificou realmente o elevador tinha um problema, ele não estava sabendo e o técnico chegou para fazer o reparo. Então aquilo que era uma previsão há 2 anos atrás já está começando a acontecer. Então. E a gente vai migrando cada vez mais, né? A gente está justamente na fase de transição do analógico para o digital. Tá. O pátio de elevadores no Brasil é muito amplo, né? Nós temos ainda elevadores das décadas de 50, 40, 60, 70, e essas tecnologias vão pouco a pouco migrando para essa tecnologia do futuro, né? Que não é nem tão mais o futuro, já é o presente. Porque os novos é mais fácil, já põe o novo com a tecnologia. O antigo você não consegue adaptar direito. Não, né? É muito difícil. Esperar vencer a vida útil para na hora que trocar e colocar o sistema novo. Exatamente, porque na época, né, imagina um elevador dos anos 60, né, ainda é relé mecânico de contato. Né? Então, você funciona, não há nenhum demérito, mas ele não tem o alcance necessário para ser incorporado nessa nova tecnologia. Chegamos na segurança, que é um item importante. A gente vê que nos transportes todos comparativamente, o elevador é um dos mais seguros, é isso mesmo? De fato, eu posso dizer sem nenhuma dúvida que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Porque se você adicionar todo o número, quantidade de viagens, número de pessoas transportadas e etc., nós estamos anos-luz aí dos outros meios de transporte. E tem vários sistemas de segurança redundantes, né? Sim. Para nós que usamos, né, é meio transparente, não vê isso, né? Mas tem vários sistemas lá que se estourar um cabo, qualquer coisa do tipo, ele não vai cair. Vai ter um sistema que trava antes de cair, né? Não cai, isso eu posso te assegurar. Porque é claro que, como eu te disse, eu não vim do setor imobiliário, do setor de elevadores, eu vim de um outro setor. Sim. E aí eu tenho que te dizer que nessa minha jornada na Atlas Schindler, eu realmente aprendi muito. Como leigo, né, o elevador, você aperta o botão, a mágica acontece. É o que você quer, você faz o que você quer. E o elevador é um produto tão interessante que ele está intrínseco à rotina das pessoas que ele passa desapercebido. Ele só é percebido realmente quando acontece um problema, ele fica paralisado. Só lembra dele quando acaba a luz. Exatamente. Desculpa, eu até me perdi. Não, eu estava falando dessa parte da segurança, né? Da segurança, então. E aí o que acontece? Por trás dos elevadores, a gente tem vários sistemas de segurança. Tem um eletrônico, né? Estou falando das novas tecnologias, que ele mede constantemente o equipamento. Tem o próprio elétrico, né? Porque é um motor, uma máquina de tração elétrica, então ele percebe se a velocidade está alterada ou não. E se esses dois falharem, ainda tem um elemento mecânico que trava o elevador. Que é a cunha do trilho lá. Exatamente. Né? Quem entra em queda livre, já a cunha entra em porque ação. É um sistema de pesos e contrapesos, usa a força centrípeta e ele trava o equipamento na guia. Excelente. Quer dizer, é realmente um sistema muito, muito seguro. E entrando na parte financeira, vocês são uma empresa aqui no Brasil de capital fechado, Sim. mas globalmente vocês são capital aberto na Bolsa da Suíça, é isso mesmo? Isso, tem capital aberto na Bolsa de Zurique, né, onde é comercializadas as ações. Aqui no Brasil nós somos uma limitada. Claro, né, se alguém se interessar, pode comprar ações. Nós estamos assistindo, nós somos investidores e investidoras. Então, quem quiser investir em elevadores está vendo que o futuro, né? O presidente já é de elevadores, mas que o futuro vai aumentar ainda mais a dependência por causa da terceira idade e tudo mais. Quiser comprar uma ação da Schindler, vai comprar na Bolsa de Zurique. E qual é o preço dela hoje? Olha, está em torno de 208 francos suíços. Então tá bom. Então fica aí a dica para quem quiser investir em elevadores, né? E o futuro? Como é que... desculpa, a parte financeira ainda. Uhum. Você tem a parte da venda, onde você pode ganhar algum dinheiro, a parte da manutenção, outro dinheiro, e da atualização. Como é que é esse tripé? Olha, nós trabalhamos num tripé que eu chamo de um ecossistema completo, né? Porque você tem a entrada no mercado, que é a venda do equipamento propriamente dito, né? E a instalação, que são os novos edifícios. Depois a gente se propõe a cuidar e manter o equipamento, que é uma outra linha de negócio, e de tempos em tempos você atualiza tecnologicamente os equipamentos, que é uma linha de modernização. Tem que modernizar, né? Então, para que você tenha acesso a essas novas tecnologias e também ficar atualizado em relação às normas brasileiras de construção e tudo mais. Então, manter esse equilíbrio desses três pilares é o nosso grande segredo e que nos trouxe, né, desde 1918 até hoje, nesses 102 anos de história, foi manter esse balanço adequado. Legal, isso quem está querendo investir na ação é bom saber de onde que vem o dinheiro, né? Vem desses três pilares. Vem dos três pilares. E a gente vê assim que são poucos concorrentes de peso, 3 ou 4, é quase um oligopólio, mas tem muita gente pequena chegando aí, ou sempre teve também. Como que é essa parte da concorrência?
Olha, essa é uma boa pergunta, viu, Ricardo? Porque assim, como fabricantes mundiais de porte no Brasil, nós temos 3, somos nós e mais 2 concorrentes. No mundo você ainda tem outros grandes conglomerados presentes, principalmente vindos da Ásia, mas o serviço de prestação de manutenção sempre é local. E isso um dia o Brasil vai ter que passar por um momento de consolidação. Hoje, aí é um pouco não oficial, oficial, mas vamos falar do que é oficial. Nós Sim. conhecemos pelo menos mil concorrentes na área de prestação de serviço. Quer dizer, na hora de arrumar a manutenção. Que sempre De a gente acha manutenção. que é cara, vem aquela ideia maravilhosa do pessoal, vamos trocar e colocar um simples. Aí passa 5 anos, tá um lixo o elevador, quer chamar de novo a original, tem que comprar um novo praticamente. Pois né? a gente tem muitos casos como esses, eu não vou entrar no mérito, mas da gente, nós da Atrachino, passarmos o elevador para uma outra empresa, né, de menor porte, e ela não zelar pelo equipamento como deveria, e quando ele retornou, toda aquela economia que o condomínio fez ao longo desses 3, 4, 5 anos, ela foi revertida porque teve que modernizar o equipamento novamente. Claro Então, que tem empresas sérias e não sérias. Exato. Mas você corre o risco de não pegar uma séria e trocar a peça e tal, e na hora que vem, volta a vocês lá, vocês querem, para dar garantia, tem que ter as peças. E até isso me permite fazer passar aqui um compromisso público, né? Porque nós da Atrachino, nós nos comprometemos a vender peças de reserva para os nossos equipamentos em prazo e preço justo. Porque o nosso interesse é que o nosso cliente final esteja seguro. Então, essas empresas que muitas vezes estão fazendo a manutenção, podem nos acessar para obter as peças de reserva. É um valor da companhia, porque isso é fundamental. Isso é bacana. Porque vocês estão aí para longo prazo, né? Não estão aqui para os próximos 5 anos, estão para os próximos 100 anos, né? Praticamente. Ricardo, até muita gente me pergunta, né? Como é que chegou essa questão, né? Como é que eu vejo curto prazo? A gente trabalha muito pouco curto prazo. Para você ter 100 anos de história no Brasil, onde já aconteceu de tudo, né? A gente já passou regimes democráticos, autocráticos, troca de moedas, hiperinflação, e a gente continua de pé. Então a gente sempre olha no longo prazo. Por isso que assuntos como esse que eu acabei de citar me deixam super tranquilos. Sim. E como que nós, Brasil, comparados, né? Estão em 100 países, a gente está perto, está longe? Como que está o Brasil em relação aos outros países para tecnologias? Você comentou um pouquinho da fábrica que é moderna e tudo mais. Olha, em termos de engenharia, eu diria para você que nós estamos no top 5 aí, né? Porque nós temos um departamento de pesquisa e desenvolvimento aqui na cidade de São Paulo, a nossa fábrica aqui em Londrina abastecendo toda a América Latina. Em termos de negócio, a operação brasileira é uma das 5 maiores do mundo. É uma operação super importante dentro do Grupo Schindler. E isso é muito interessante, porque se você olha toda a estrutura financeira da empresa, você, em termos de rentabilidade, em termos de faturamento, 1/3, praticamente 30% do faturamento mundial vem do Grupo das Américas, né? Onde o Brasil está inserido, que é da Argentina ao Canadá. Tá. Então é uma empresa realmente globalizada, né? Que é a maneira de diversificar risco, né? Você está no mundo inteiro, pode acontecer de tudo, como está acontecendo agora a gripe, né? na Ásia, lá, o impacto, ela está só na Ásia, só na China, o impacto é muito maior do que se tiver globalizado, né? É fato. Mas uma coisa que eu queria dizer também, que é super importante, o fato de, nesses 100 anos de história, a gente ter tido tantos altos e baixos, bom, aqui no Brasil, às vezes, a gente se depara com coisas inesperadas. Sim. Isso não nos faz menor, isso nos faz melhor. Porque o brasileiro médio em si é uma pessoa que entende de economia, talvez não consiga explicar o que é um swap cambial reverso, Sim. mas sabe que o dólar impacta na vida das pessoas, né? E isso é muito interessante, porque nós temos engenheiros brasileiros trabalhando em diversos países no Grupo Schindler, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Isso nos enche de orgulho. Eu acho que esse é um recado que eu gosto de dizer. Sabe que eu concordo muito bem colocado isso, Flávio, porque o brasileiro tem assim, um complexo, às vezes, de inferioridade. Mas, na verdade, o brasileiro, fora do Brasil, a gente vê a diferença. É trabalhador, vai buscar, é comprometido, é empreendedor, né?
mesmo que seja um executivo ou uma parte de operacional, eles dão o máximo. É verdade. É um dos povos que mais trabalha no mundo, né? É verdade. E além de trabalhar um monte, para chegar em casa é difícil. Então, a casa não tem a estrutura que também tem em outros países. Então, ele acorda de manhã e luta até ir dormir de novo. Isso no Brasil e fora do Brasil. Então, concordo plenamente com essa tua colocação, muito bem colocado, viu? Porque nós temos que ter uma autoestima, porque o brasileiro tem tudo para dar certo. Falta pouca coisa para a gente poder acertar. E tomara que acerte, né? E teu recado final, Flávio, estamos chegando no finalzinho já aqui, mas queria ouvir teu recado final aí do que você pode passar para os nossos investidores e investidoras assistindo aqui. Eu vou aproveitar o gancho porque eu me considero um otimista, né? Sabe que eu gosto muito de ler sobre macroeconomia e de fato só tem 2 grandes países no mundo que são grandes, dimensões continentais, tem terras que são aráveis para suprir a própria população, até exportar comida, tem reservas de água potável suficiente, não tem conflitos religiosos e falam o mesmo idioma. Um é os Estados Unidos, o outro somos nós. Todos os outros países do mundo, eles têm alguma outra deficiência, né? A Rússia é gigante, mas grande parte do território lá está congelado. Sim. Então, e nesse sentido, eu sou brasileiro nato, não tenho outra cidadania, e a gente tem que acreditar. O Brasil é um país que vai dar certo. Ele tem muito mais elementos para dar certo do que dar errado. Basta a gente acreditar. E aí tem que trabalhar, né? Eu sempre falo isso. Se dedicar de forma genuína para que a gente faça o nosso melhor todos os dias. E é assim que a nossa sociedade vai prosperar. Bela conclusão. Adorei. Todo dia fazer bem feito. Estou nesse assunto importante também. O brasileiro não é um brasileiro. O brasileiro é uma junção de todas as nações praticamente, né? O que nos faz respeitar a todos. Exato. E sermos respeitados também, porque a gente tem essa educação com as outras religiões, outras etimologias. O professor Darcy Ribeiro escreveu um livro, ele era um antropólogo, li bastante sobre ele, e ele falava que essa mescla, essa mistura do Brasil é que é o nosso grande diferencial, e isso vai nos levar mais adiante. E concordo, e tem a ver com os Estados Unidos também, lá tem muito disso também, mas aqui tem menos tensões, tanto raciais quanto religiosas, do que tem lá, né? A gente aqui é muito mais tranquilo em relação a tudo isso. Pô, foi um show de bola que acho que fiquei muito feliz de ouvir todos os teus princípios, tanto de vida quanto com a empresa. Muito sucesso para vocês, muito obrigado por ter vindo. Deixar um livro para o nosso curso também aqui no Infomoney, que é o Lucre com Imóveis para você. Olha, muito obrigado, eu que te agradeço pelo livro e pela oportunidade, né? Foi um bate-papo bem interessante e fico à disposição sempre que precisar, Ricardo. E parabéns pelo programa, né? Legal, obrigado. As portas estão abertas para vocês sempre aqui, tá bom? Muito obrigado. Viu? Pessoal, então eu te agradeço a vocês também estarem aqui presentes. Dizer aqui alguns recados finais. Vai ter um fórum dos fundos imobiliários do GRI. Então quem quiser, tem alguns ingressos, podemos fazer, entra na nossa página do YouTube, que é o Lucre com Imóveis, deixa um recadinho para nós lá, os 2 recadinhos mais legais lá, eu mando o ingresso para vocês, tá bom? Além disso, tem o ConstruCast, que está imperdível, que é o podcast do mercado imobiliário, você tem que assistir, ouvir, né, todo dia, toda segunda-feira, às 6 da manhã sai um novo, são já um total 18 que estão já no ar, todos são maravilhosos, são imperdíveis. Tem o nosso curso, que é esse livro, Lucre com Imóveis, que está aqui no Infomoney, e está à disposição de vocês. O nosso e-book também é gratuito na plataforma do Infomoney. E a gente deixa aqui uma ótima semana para vocês. Semana que vem estamos de volta, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.